Muito boa tarde, gente boa. Começando o Globo Esporte e a gente já abre falando do clássico no Brasileirão. O Flamengo saiu na frente com o colombiano Carrascal, mas o Vasco buscou o empate no Maraca com o garoto Rayán. Flamengo e Vasco entraram em campo bem distantes um do outro na tabela de classificação. 27 pontos para ser exato. O líder do Brasileirão, Flamengo, ainda ostenta números impressionantes contra o 16º colocado Vasco num histórico recente. Nenhuma derrota no clássico em brasileiros desde 2015. Nos últimos 34 confrontos, só 2 vitórias vascaínas. Das 62.156 pessoas que foram ao Maracanã, a grande maioria era de torcedores do Flamengo. Mas em campo, um clássico sempre pode surpreender. Hoje é um jogo emblemático, porque é um clássico do maior rival e é um time multimilionário que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Tivemos chances claríssimas para fazer o segundo gol. Eles tiveram, como você falou, algumas chances, nenhuma claríssima. Arrascaeta, Samuel Lino, Pedro, Léo Pereira, Varela, titulares do Flamengo no banco. Pensei numa equipe para ir a campo fresca, uma equipe que conseguisse pressionar essa saída de bola muito complicada de pressionar, que é a do Diniz. Em profundidade, que bolão pro Carrascal, saiu o Léo Jardim. A bola vai ficar lá com o Cebolinha. Cebolinha domina pela ponta esquerda. No início deu certo. Cebolinha acertou o travessão. No travessão! A jogada seguiu. Emerson Royal cruzou. Bruno Henrique tentou. Carrascal fez o primeiro dele com a camisa do Flamengo. Tome cruzamento, Bruno Henrique, Léo Jardim, a bola voltou. Bruno Henrique tocou de primeira, Léo Jardim faz o milagre, mas na sobra. Jorge Carrascal abre o sorriso e o placar no jogo. O protagonista e os coadjuvantes do gol estavam na reserva no último jogo contra o Estudiantes pela Libertadores. O Vasco não se abateu e foi buscar pelo alto o empate. Primeiro com Puma Rodrigues, mas Rossi salvou. Depois com Rayán. E aí não teve jeito nem para o goleiro argentino, nem para Ayrton Lucas, que ficou a alguns milímetros de conseguir tirar a bola. Rayán é o nome de uma cabeçada espetacular para vencer o Rossi. Esse gol aí, ainda mais contra o Flamengo, como o meu time muito gol na base, então eu tava esperando esse momento. Então, muito feliz. O Rayán é um jogador que tem um poder de desequilíbrio gigantesco. Se não for o maior, está entre os maiores do país. Tem só 19 anos. O Rayán é um jogador raro, raríssimo. No segundo tempo, Felipe Luiz resolveu ir colocando em campo quem tem sido fundamental para as últimas vitórias. Samuel Lino primeiro, depois Arrascaeta e Pedro, que com poucos segundos em campo pressionaram a saída de bola do Vasco. Léo Jardim errou e Saúl chutou bonito no travessão. Saúl, pé esquerdo do Saúl na trave! 5 minutos depois, Samuel Lino apareceu livre e tentou de cabeça. A defesa do Vasco se atrapalhou, Pedro não aproveitou e Léo Jardim salvou do jeito que deu. Do outro lado, Fernando Diniz também fez mudanças que fizeram o Vasco melhorar. Matheus França entrou bem e quase desempatou o jogo. Espalma Rossi! No fim, Pedro perdeu outra chance, ainda mais clara que a primeira. Olha o Pedro na cara do gol, jogou pra fora! A gente criou o suficiente para vencer o jogo e não fizemos gol. Nem a minoria vascaína, nem a maioria flamenguista tem motivos para sair satisfeita do Maracanã. O Vasco segue perto da zona do rebaixamento e o Flamengo vê a vantagem na liderança diminuir para o Palmeiras, que tem um jogo a menos. Não podemos achar que vamos ganhar todos os jogos daqui até o final do ano. É não entrar em desespero em nenhum momento, ter calma e tranquilidade que os tropeços podem vir. Com os resultados da rodada, o Vasco caiu uma posição. Está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Mas a sensação de dever cumprido ficou no ar. Eu acho que a gente já está tirando essa diferença desde que eu cheguei aqui. A gente jogou com os times aí que estão na frente. A gente não... Eu tenho por característica, digo, o Vasco para mim é um time... Vai deixar de ser campeão brasileiro? Não. O Vasco é gigante, então a gente tem que aprender a se agigantar dentro do Vasco. Em relação a empate ser justo ou não, agora falando extremamente sério, não acho o empate diante do que foi o jogo ontem, diante dos 90 minutos, um absurdo. Eu só acho que o Flamengo esteve mais perto de fazer o segundo gol do que o Vasco da Gama, sobretudo nos minutos finais com a entrada do Pedro.
Agora, em relação a poupar ou não, vamos lá. Para mim, o grande problema aconteceu na quinta-feira. Porque se na quinta-feira, diante do Estudiantes, o Flamengo tivesse feito o seu dever de casa, tivesse botado a bola na rede, não tivesse soberba na hora de finalizar, talvez a história seria diferente. Por quê? Se o Flamengo tivesse feito um placar elástico na quinta-feira, talvez um 3, 4-0 ou 3-1, 4-1, o que o Felipe Luiz poderia fazer? Nesse jogo contra o Vasco da Gama, poderia botar o time dele, que ele considera titular, o time ideal dele, e na quinta-feira ele poderia, entre aspas, poupar alguns jogadores, preservar alguns jogadores, ele poderia mudar a estratégia. Então tudo começou na quinta-feira. E eu concordo com ele. Se a gente parar e analisar, na quinta-feira o jogo acabou meia-noite, até o jogador chegar em casa, tem pouco tempo de recuperação. Então o problema foi na quinta-feira. Agora, diante do Vasco da Gama, a minha crítica na escalação é o seguinte, eu não sou contra poupar um determinado jogador ou outro. O problema é o seguinte, olha quem ele poupou. Ele tirou os 3 atacantes, ou melhor, 3 jogadores do setor ofensivo, que a gente considera hoje titulares absolutos. Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro ao mesmo tempo. Na zaga ele poupou o Léo Pereira. Aí na lateral esquerda existe um debate se o Ayrton Lucas hoje é titular ou não. Mas o fato é, o Alexandre estava à disposição. Depois de muito tempo ausente, ele estava à disposição. Então, se ele estava à disposição no banco de reservas, eu entendo que o Felipe Luiz o poupou, o preservou. Ele poupou também o De La Cruz. E aí, não é nenhuma crítica. O De La Cruz a gente sabe que tem que ter aquele gerenciamento de crise. Né? O grande problema não é a quantidade de jogadores que ele poupou. É a forma como ele poupou. Ele poderia ter feito o seguinte, exemplo, ter começado com a Arrascaeta e deixava o Pedro no banco. Aí no segundo tempo você tira o Arrascaeta, coloca o Pedro, o Samuel Lino. Ele poderia ter gerenciado melhor, balanceado melhor. Esse é meu ponto, essa é a minha crítica. Eu acho o seguinte, líder do Campeonato Brasileiro não se poupa. A gente aprendeu isso com o Tite na temporada passada, quando ele poupou diante do São Paulo. Para mim, aquele jogo foi emblemático, que o Flamengo era líder na ocasião, ele poupou e acabou acontecendo o que aconteceu. E era bem início do Brasileirão, então, eu acho que assim, a tomada de decisão foi errada, mas começou errada na quinta-feira, com o desempenho dos jogadores quando eles não colocaram a bola na rede. E agora a pressão aumenta muito mais para essa quinta-feira diante do Estudiantes, embora eu acho que o Flamengo vai passar, mas eu entendo que será uma dificuldade absurda. Agora, em relação ao jogo, quero fazer uma crítica ao Rossi. Não dá o goleiro do calibre dele, da qualidade dele, ter tanto defeito em saída de bola. Vamos olhar? Não é a primeira vez que ele sofre um gol assim, e pelo visto não será a última vez, porque a todo momento ele mostra um certo desespero nesse tipo de bola, na bola aérea. E a gente pôde ver ontem uma falha do goleiro Rossi novamente. Nação rubro-negra, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luiz e eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira. Não deu pra me trazer conteúdo ontem, mas eu tô trazendo hoje. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É inadmissível o Flamengo empatar com o Vasco da Gama no Maracanã. É uma vergonha. O Flamengo tem 1000 vezes mais time do que o Vasco da Gama. A gente sabe que é um clássico, né? Mas o Vasco já não disputa títulos importantes, títulos de relevância há muito tempo. Então, assim, dava muito bem para o Flamengo ganhar, mas tudo isso se encontra pela a derrota, né? Vamos dizer, pelo empate, né? Com um gostinho amargo, né? No meio de semana para o Estudiantes. Então, assim, se o Flamengo eliminasse ali, liquidasse completamente o placar já na quinta-feira, provavelmente o Felipe Luiz colocaria o time titular e aí lá na Argentina dava para dar aquela, né, poupada, né? Preservar alguns jogadores, e isso não foi possível, né? O Flamengo agora vai ter um jogo super difícil lá na Argentina. Então, assim, o Felipe Luiz vai ter que dosar esses jogadores. E assim, cara, eu tô confiante nessa classificação do Flamengo. Não vai ser esse empate contra o Vasco que vai me desanimar. Pelo contrário, eu tô muito otimista. Jogadores do Flamengo também estão chateados com essa situação. E vamos lá na Argentina para jogar bola. O Flamengo é muito melhor que o Estudiantes. E vamos mostrar isso dentro de campo. Quero atualizar vocês, né? Tem um atacante marroquino aí, né? Ziueli, é assim que, mais ou menos é assim que se pronuncia o nome dele, um atacante marroquino, ex-Chelsea, já passou por alguns times na Europa, está sendo oferecido para o Flamengo, é um atleta muito interessante, né? O scout do Flamengo
tá indo atrás desse jogador. Então assim, o jogador está praticamente livre no mercado e é uma baita de uma contratação. É um atleta novo ainda. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, alguém já viu esse atacante marroquino? Vocês sabem das características desse jogador? E não para por aí, no próximo conteúdo que eu vou soltar à noite, o Flamengo também tem interesse na contratação do volante Casemiro. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus e até a próxima!